boa noite, conselheiras e conselheiros municipais de educação do estado do Maranhão. Estamos aqui ao vivo, né, diretamente dos estúdios da TV UNCME, nessa noite de segunda-feira, dia 24 de abril do ano de 2022. Estamos aqui abrindo o nosso encontro online, né, palestra online, né, nessa noite, onde, certo, eu vou conversar com os conselhos municipais de educação do estado do Maranhão. Estamos aqui às 20 horas e 31 minutos, né? Então, nós vamos trazer aqui uma fala aproximadamente de uma hora, certo? Onde nós estamos trazendo o tema, certo? Importante também nessa noite, o tema é Conselho Municipal de Educação, Atribuições e Ritos Normativos, né? Uma fala, certo? Onde você também poderá participar através do chat, né, daí no YouTube, né, é uma palestra aberta para todos os conselhos e conselheiras municipais de educação de todo o território maranhense. A minha saudação mais uma vez a todos e todas. Já temos aqui, certo, só mandando mensagem aqui conosco, já 30, né, conselheiros e conselheiras municipais de educação, de várias partes, de vários municípios, né, do estado do Maranhão. Vou abrir aqui a minha fala, né, trazendo aqui, certo, boa noite da professora Maria das Graças, aí da cidade de Formosa da Serra Negra. Temos também a professora Rosimar Monteiro de Bacabal, certo, boa noite. Cléa Viana também, o professor Pedro Reis, boa noite, professor, certo, é da cidade de Santana do Maranhão, Pedro. Já temos aqui a professora Hélia Maria Nogueira de Ribamar Fiquene, certo, no sul do Maranhão, aí próximo, certo, à cidade de Imperatriz. Também temos o boa noite da professora Cristiane Anaice, certo? Mais uma vez a professora Hélia, né? A internet hoje está daquele modelo, né? Ela reclamando, certo, a internet. Nós estamos aqui pelo canal do YouTube da TV UNCME, né? Trazendo nessa noite a fala Conselho Municipal de Educação, Atribuições e Ritos Normativos, né? Essa fala é uma fala da coordenação, não é nem da presidência, da coordenação estadual da UNCME para os conselheiras e conselheiras municipais de educação do estado do Maranhão. A professora Jucinalva Meireles também manda boa noite. Certo? Temos aqui a professora Raimundo Ariane, na cidade de Codó. Boa noite. A professora, mais uma vez, Rosimar, certo, Monteiro. Não começou, está começando agora, a professora Rosimar. Certo? Professor Álvaro Neto, boa noite, professor Álvaro. Certo? É do Conselho Municipal de Educação de Viana, né, professor Álvaro. Temos também o professor Biratã, também da cidade de Codó. O professor José Ribamar Teles, da cidade de Presidente Dutra, certo? O professor Márcio Roberto, certo? De Bacuri, no Maranhão. O professor José Maurício, da cidade de Viana, certo? O professor Raimundo Gouveia, de Centro do Guilherme, que é vereador também na cidade. E aí eu coloco também aqui, né, uma legenda, né? Boa noite, conselheiros e conselheiras municipais de educação. Participe no chat do YouTube agora. Você pode mandar aí seu boa noite, os seus comentários. A professora Marlene de Lima Magalhães, da cidade de Dom Pedro, certo? O professor Neres, da cidade de Peritoró, da Regional de Codó, coordenador da URI de Codó. Temos também conosco a professora Simone Santos, de Santa Luzia do Paruá. Professor Márcio Roberto, mais uma vez, boa noite. Professor Raimundo Gouveia, né, da Regional de Zedoca. A professora Neirivan Mendonça, né, eu acredito que seja da cidade de Presidente Dutra. Mais uma vez, a professora Graça, saudando a todos nessa noite. O professor Júlio Neto, boa noite, da assessoria técnica do CME de Codó. E temos também aqui a professora Olinda, presidente do Conselho Municipal de Educação de Bela Vista, no Maranhão. A professora também Maria Horas, do CME de Lago dos Rodrigues, né? Temos também a professora Lourdes Lima, do Conselho Municipal de Educação de Coroatá, a professora Jucinalva Meireles, do CME de Viana, a professora Cleiciane, da cidade de Santa Luzia do Paruá, certo? Ela também manda boa noite para a Simone, que se encontra aqui, Maria Horas, novamente, de Lago dos Rodrigues. Temos aqui a professora Marlene Salles, da cidade de
Pio XII, né? Inclusive, a semana passada eu passei na cidade de Pio XII, né? Indo ali para São João do Caru. Temos também aqui a professora Fabiane Rocha, do CME de Montes Altos, isso aqui na região de Imperatriz também. Certo? A professora Rosimar, mais uma vez, boa noite. Wanda Barro, do CME de Alto Alegre do Pindaré. Passei também em Alto Alegre do Pindaré, cidade da professora Maria Helena também. Certo? Márcio Roberto, mais uma vez. Antônio Roberto de Kese, aí de Governador Edson Lobão. Certo? Nosso boa noite. Professor Maurício, mais uma vez. A professora Júlia, aí de Bacabeira. Jussi Cleiton, de Paulino Neves, do Maranhão, aí na região do litoral maranhense, né? A professora Osanilda Nogueira também conosco, certo? Lúcia Guiar, da cidade de Tutóia. Então, a professora Francis Carmen, boa noite, sou secretária do Conselho Municipal de Educação de São Mateus do Maranhão. Boa noite, professora. Mais uma vez, a professora Osanilda Nogueira, de Governador Nunes Freire, conosco aqui nessa noite. A professora Arlinete Lima, de Bacuri, Maranhão. Temos também aqui o CEPCOM, Oséias Santa Lucia do Paruá. Oséias, boa noite, professor Oséias. Certo? Temos também aqui a Claudete Vitória, de Rosário do Maranhão. O professor Raimundo Souza da Silva, boa noite. Professora Maria Helena, Maria Helena Nepomucena, boa noite, professor. Mais uma vez o Raimundo Correia. A professora Maria Helena, mais uma vez, do CME de Arame, da região aqui dos Carajás, aqui perto de Barra do Corda, próximo de Barra do Corda, certo? Temos também aqui da professor Raimundo, mais uma vez de Piritoró, certo? O professor Mosquito Chaves, né? A professora Deusimar Costa Serra, certo? Da cidade de Codó, a doutora, né? Ela é também diretora do polo, aliás, do polo não, do campus da OEMA, ali na cidade, certo? De Codó. E o professor Leones, certo? Coordenador da URI de Rosário. Né? Boa noite a todos e todas, certo? Mais uma vez a professora Deusimar, boa noite a todos. A professora Juranice Suassuna, de Peritoró. Mais uma vez o Oséias, mais uma vez a professora Neirivan. O João Benedito, né? De Cajari, no Maranhão. Temos também conosco aqui, mais uma vez, a professora Maria Helena, a professora Lucilda Carvalho, de Santana do Maranhão, certo? A professora Maria Helena Nunes Pereira, boa noite. A professora Maria Madalena Nunes Pereira, de Piritoró. A professora Maria Antonieta, de Edson Lobão, também conosco. A Leia Lima, de Alcântara, presente também. A Elia Maria Nogueira, mais uma vez, certo? Aí em Ribamar Pequene, nossa saudação, Maria Madalena Nunes, a professora Joseane de Loreto, né, também, a professora Edna Neves, da cidade de Coroatá, certo, aqui nos Cocais Maranhenses, Madalena de Peritoró. Temos também conosco a professora Alessandra Costa, boa noite, professora, certo, a professora Walter Silva, boa noite. Edith Castro, de Olho d'Água das Cunhãs, boa noite. Certo, mais uma vez. Temos aqui também a professora Rosana Braga, boa noite. Certo, temos conosco também aqui o presidente, a professora Vânia, né, presidenta do CME de São João dos Patos, boa noite. O professor Raimundo Souza Silva, secretário executivo do CME, no Distrito e Município. Temos também, certo, a professora Silvana Alves, de Sucupira do Norte. E temos conosco também a professora Adriana Souza Lima, secretária do CME de Coroatá, a professora Alessandra Costa, de Raposa, e também a professora Wanda Soeira, certo, conosco nessa noite. Então, quero mais uma vez saudar a todos e todas, certo? Quero agradecer a participação de todos. Desde a semana passada, que a gente divulga nos canais internos da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a professora Wanda Soeiro, de Cajari, a professora Rosalva, de Codó, o professor Manuel Francisco Urquiza, né, que é conselheiro aí de Bacabal, aí com a professora Rosimar. São 20 horas e 40 minutos, vocês podem participar, é claro, certo?
do nosso chat, mandando a sua saudação, né? Eu gostaria ainda de citar o professor Manuel Ferreira, de Bacabal, certo? O professor Marco Aurélio também aqui, de Lagoa dos Rodrigues, e a professora Simone Santos, né? Boa noite, professora. Certo? Então, como eu disse, estava dizendo ainda há pouco, né? Essa palestra online, ela já era para ter sido feita, certo? Ela é uma palestra, normalmente, que eu ministro quando eu vou aos encontros regionais da UNCM. Então, como nós temos um grande número, hoje, né, de conselheiros e conselheiras novatas que assumiram os Conselhos Municipais de Educação no ano de 2021 e outros agora no ano de 2020, é necessário que a gente converse, que a gente dialogue, né, sobre as principais atribuições, certo? E também sobre alguns ritos normativos dos Conselhos Municipais de Educação. É de suma importância, tá, que a gente leve essa fala também para a gente compreender um pouco, tá, sobre certos Conselhos Municipais de Educação. Para ser conselheiro municipal de educação, é necessário ter um conhecimento prévio, né? Um conhecimento técnico sobre o Conselho Municipal de Educação, porque o Conselho de Educação é diferente dos outros conselhos. Ele não pode ser considerado apenas um conselho, certo? Social. Ele é um conselho, melhor dizendo, também com uma atribuição técnica, com atribuição normativa, certo? Dentro do sistema, certo, municipal de educação. Então, essa fala, nessa noite, certo? Eu vou estender ela aí no seu vídeo, ou melhor dizendo, no seu computador, no seu celular, vou colocar os slides na tela completa e vou fazendo a exposição, tá, nessa noite aqui para vocês, tá certo? Então, nós vamos começar aqui, certo? Trazendo, né, como abertura, uma fala, um pensamento de um dos pedagogos mais importantes da moderna pedagogia brasileira, certo? O professor Rubem Alves, né? Então, o professor Rubem Alves, ele tem uma contribuição importantíssima dentro da pedagogia moderna nacional brasileira, certo? É um pensador, né, sobre educação, certo? E ele tem algumas frases, assim, extremamente importantes e que servem também para o entendimento dos conselhos municipais de educação, certo? Entre essas falas, certo, nós temos aqui uma delas que eu pincelei, né, de um livro dele, quando ele diz o seguinte: buscamos no outro não a sabedoria do conselho, mas o silêncio da escuta, não a solidez do músculo, mas o colo, certo, que acolhe, né? Então, é uma frase que serve muito, né, para a compreensão do que é um conselho, né? Então, o Conselho de Educação, principalmente, ele é uma instituição do poder público municipal que faz parte do Sistema Municipal de Educação, certo? Que tem algumas atribuições gerais, certo? Que vai muito na frase do professor Rubem Alves, né? Então, o Conselho, por exemplo, ele é uma instituição da escuta, mas da escuta de quem? Da escuta da sociedade, mesmo porque na formação dos conselhos nós temos uma formação paritária. 50% da representação dos conselhos de educação pertencem à sociedade civil. São os professores, os pais de alunos, os representantes das igrejas, os representantes das organizações civis. E a outra representação é do Poder Executivo. Então, o Conselho é aquele que escuta a sociedade civil no campo da educação, certo? Isso é de suma importância, essa compreensão, certo? E faz o trabalho de mediação com o outro segmento, que é o segmento do Poder Executivo, que é representado pelos diretores de escola, pelos técnicos de educação, tá? Pelas indicações do Poder Executivo, certo? Então, esse trabalho de mediação, certo, é de suma importância e configura muito, certo, muito, vamos dizer assim, certo, a posição do Conselho Municipal de Educação, certo? Eu vou colocar aqui o professor Fernando Silva. Boa noite, meu primo professor Emerson, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Um abraço, Fernando Silva, certo? Que é também primo da minha esposa,
que está aí no Rio Grande do Sul. É de Tuntum, né, o Fernando? Então, um abraço fraterno para você, para a esposa, para toda a parentela, tu aí no Rio Grande do Sul. Então, como eu estava falando, né? Então, o conselho é aquele que escuta e faz o trabalho, evidentemente, da mediação com o Poder Executivo. Então, leva as reivindicações da sociedade civil no campo educacional, e aí onde o conselho faz esse trabalho de controle social, certo? Para a representação do Poder Executivo, que tem a obrigação de responder, certo? A escuta da própria sociedade, certo? E o conselho não pode ser, vamos dizer assim, uma instituição marcada pela solidez do músculo. A solidez do músculo colocada aqui pelo professor Rubem Alves, certo? No sentido de dizer que o conselho não é um espaço de conflito, não é um espaço de briga, não é um espaço de guerra, mas é um espaço de diálogo, de mediação, né? Então, por isso que o conselho ele existe, por isso que o nome é conselho, certo? O conselho é aquele que aconselha, é aquele que procura resolver. E essa frase, certo, ela é bastante motivadora nessa noite, porque realmente ela nos coloca diante, certo, de... Opa, né? Como eu estava ainda falando ainda há pouco, né? Então é de suma importância, né, que finalizando, certo? Voltou, se alguém estiver ouvindo aí na outra ponta, né, já liguei aqui o áudio, veja para mim se já voltou o áudio, me confirmem aí, por favor, o áudio, certo? Sinalize aqui no chat, tá bom? Então, finalizando a fala, certo, do professor Rubem Alves, certo? Nós temos aqui, evidentemente, certo? Essa fala importante dele encerra dizendo que o Conselho de Educação, na prática, ele é o quê? Ele é um órgão, certo? Vamos lá, a gente voltou novamente, está falhando, né? Vamos ver se a gente consegue, certo, retomar aqui. Como eu estava dizendo ainda há pouco, o professor Rubem Alves, certo, na prática, ele na prática, certo, volta a colocar o conselho como esse colo que acolhe. Ele escuta o conselho, escuta, muito bem, estão dizendo aqui que já voltou, desculpem, foi um problema técnico aqui no computador. Certo? O conselho escuta, certo? Não leva para o conflito, que é a solidez do músculo, mas ele procura resolver, que é o colo que acolhe. Tá certo? Então, essa é a frase inicial. E aí, colegas, nós vamos observar aqui o segundo slide que a gente tem aqui, que é o histórico, né? Os Conselhos Municipais de Educação, eles não nasceram à toa. Eles têm uma trajetória histórica.
Então, na educação brasileira, a existência dos conselhos pode ser identificada desde o Império. Então, desde o Império, certo, que nós temos, certo, os conselhos, né, dentro da sociedade, certo, brasileira. Eu me lembro muito bem, lendo sobre a história dos conselhos, certo, na estrutura organizativa da educação brasileira, certo, que os conselhos existem desde a época de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II tinha ao lado dele sempre alguns intelectuais, formadores de opinião, que, evidentemente, eles, certo, acabavam, certo, respondendo às consultas do imperador sobre diversos temas, entre eles a educação. Então, na estrutura da educação brasileira, os conselhos sempre existiram, e eles existiram desde o Império, então, desde a época de Dom Pedro, certo, II. Certo? Alguns intelectuais eram conselheiros do próprio imperador. Certo? Considerando o período republicano, constata-se, certo? Constata-se, melhor dizendo, uma contínua transformação das concepções que orientaram a organização dos conselhos de educação nos diferentes momentos da história educacional brasileira. Certo? Então, evidentemente que os conselhos municipais de educação, os conselhos de educação como um todo, certo? Eles tiveram depois do período do Império, tiveram uma grande importância na estrutura da educação brasileira durante o período republicano, tanto na República Velha e principalmente também, certo? Na República mais contemporânea. Então, os conselhos sempre fizeram parte da estrutura social, certo? Brasileira, sempre estiveram ligadas, certo, aos serviços públicos, certo? Dentro da história brasileira e dentro da história da educação do Brasil, certo? Então, essas mudanças, inclusive, elas depois passaram pela organização jurídica dos conselhos, e aí os conselhos ganharam preceitos legais, certo? Que acabaram definindo-os como, de fato, certo? Uma instituição, certo? Poderosa do ponto de vista de se buscar resolver algumas situações dentro, principalmente, da administração pública, certo? Os conselhos, antes da Constituição de 88, né, nós temos já uma história de conselho na estrutura da educação brasileira. Nós temos o primeiro conselho, certo? Organizado em 1925, com a primeira reforma da educação brasileira, a chamada Reforma Rocha Vaz, certo? Responsável também, inclusive, essa reforma, ela foi responsável pela criação do Departamento de Educação no Ministério da Justiça, e Negócios. Então, primeiro, o Ministério da Educação nasceu atrelado ao Ministério da Justiça e Negócios, da República Velha. E foi justamente em 1925, certo, que, inclusive, o Conselho Nacional de Ensino, certo, foi criado. O primeiro conselho do ponto de vista legal, certo? E aí foi recriado com o nome de Conselho Nacional de Educação, que é a nomenclatura que recebe hoje o Conselho Nacional de Educação, né? Em 1931, após a criação do Ministério de Educação e Saúde Pública, e que só foi regulamentado, certo, o Conselho Nacional de Educação, certo, em 1936, certo, já no início da chamada ditadura Vargas, certo? E aí nós temos a história dos conselhos, certo, nas reformas de ensino dos anos de 1960 e de 1970. Estou fazendo aqui um apanhado histórico da existência dos conselhos municipais de educação, certo, na estrutura da educação brasileira, certo? Então, em 1960, foi criada a primeira LDB, que foi a Lei 4.900, em 1961, melhor dizendo, a Lei 4.024, que essa lei acabou instituindo os sistemas federal e estadual de ensino e criou o Conselho Federal de Educação, CFE, certo? E é nesse momento também que são criados conselhos congêneres dos estados. Os conselhos municipais de educação ainda não existiam, certo? Então, a reforma, a primeira LDB, ela criou o Sistema Federal de Ensino, e dentro do Sistema Federal, ela criou o Conselho Federal de Educação e criou também, certo, os chamados conselhos estaduais de educação. Então, foi nesse momento, certo, que, inclusive,
se abriu a possibilidade da criação do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, certo? Ao definir no seu artigo 7º da Lei 4.024, como incumbência do Ministério de Educação e Cultura, a de velar pela observância das leis do ensino, certo? Do ensino dos conselhos municipais de educação e pelo cumprimento das decisões do Conselho Federal de Educação, certo? Inclusive o legislador, certo, aproveitou também para fazer um comparativo, melhor dizendo, para fazer um comparativo desses conselhos, certo, estaduais. Inclusive, por não existir os conselhos municipais de educação, muitas escolas foram credenciadas, certo, pelos conselhos estaduais de educação. Então, as primeiras escolas municipais foram credenciadas justamente por esses conselhos estaduais, certo? Então, evidentemente que, certo, foi através disso. E alguém poderia perguntar, e os conselhos municipais de educação começaram a fazer parte quando? Da estrutura da educação brasileira? A partir, certo, da criação da nova LDB, a Lei 9.394 de 96. Certo? A Constituição de 88, no seu artigo 205, certo? Ela vai criar todo o aparato geral da estruturação do sistema educacional brasileiro, e aí, certo? No artigo 8º da LDB, se cria, certo? Os Conselhos Municipais de Educação. Por quê? Porque a Constituição abre essa possibilidade, a Constituição de 88, ao criar o quê? Ao criar certas responsabilidades federativas do ensino. A União se responsabilizando pelo um ensino superior, certo? Pelo ensino médio, no primeiro momento, os estados pela educação básica e os municípios pela educação básica, certo? Da educação infantil até o 9º ano. Tá certo? Então, é a Constituição de 88 que abre a possibilidade para o quê? Para, de fato, certo? A criação dos conselhos, melhor dizendo, e a organização dos conselhos municipais de educação como órgãos normativos. Então, certo? A educação básica, da educação infantil até o 9º ano da educação pública municipal passou, de fato, a ser uma responsabilidade normativa dos conselhos municipais de educação. E aí, certo? Nós vamos para o quê? Para o segundo tópico, né, dessa palestra, certo? Que é a fundamentação legal, certo? Do sistema, aliás, a fundamentação legal da criação dos Conselhos Municipais de Educação. Eu disse ainda há pouco que a Constituição de 88, a partir do artigo 205 até o artigo 214, certo? Que dá responsabilidade, certo? De gestão da educação brasileira. A União fica responsável por uma parte da educação, os estados com outra parte, os municípios com outra parte. E dentro dessas responsabilidades, certo? Os municípios ganham o quê? Ganham a possibilidade de organizar os seus órgãos normativos. E os órgãos normativos passam a ser os Conselhos Municipais de Educação. E aí nós temos, certo, algumas leis, alguns pareceres do Conselho Nacional de Educação, alguns artigos da Constituição de 88 e da própria LDB, que falam realmente dos Conselhos Municipais de Educação. Nós temos aqui na conferência, aliás, na Constituição de 88, certo, os artigos 18, 22, 24, 25, 29, 30, 211, que falam das responsabilidades federativas, certo, sobre a educação nacional. Na LDB, o artigo 8º, que eu falei ainda há pouco, o artigo 11, 14 e 18, o parecer 5 de 97 do Conselho Nacional de Educação fala sobre o Sistema Municipal de Ensino, certo? E também do Conselho Municipal de Educação, o parecer 30 de 2000 e o parecer 04 de 2001. Todos eles falam, evidentemente, sobre, certo, a constituição do Sistema Municipal de Ensino e a organização dentro desse sistema, certo, do Conselho Municipal de Educação. Então, quem quiser fazer uma leitura, é só ir inicialmente para a Constituição e ver esses artigos. Na LDB, o artigo 8º, 11, 14, 18 e os pareceres.
5 de 97, do Conselho Nacional de Educação, 30 de 2000 e o 04 de 01. Inclusive, o próprio Congresso Nacional, certo? A Câmara dos Deputados votou já a nova lei que criou o Sistema Nacional de Educação através do Senado, certo? Do Senado foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, está se esperando a votação na Câmara dos Deputados da criação do novo Sistema Nacional de Educação, onde, mais uma vez, se estabelece as responsabilidades dos entes federativos, certo? Reafirma, né, aquilo que a Constituição diz, a LDB, sobre a responsabilidade dos entes federativos sobre a educação. E sobre a autorização de escolas pelo sistema municipal, nós temos a resolução 2604 do Conselho Nacional de Educação e a resolução também 90 de 98. Essas são a fundamentação legal. Ainda sobre a fundamentação legal, nós temos, certo, na Constituição Federal, o artigo 205, que trata sobre os fins da educação nacional. Na LDB, os artigos 2º, 27 e 15. Sobre os princípios da educação, nós temos aqui a Constituição Federal, no artigo 1º, 206, os artigos 3º e 27 da LDB, e os objetivos da educação infantil, na LDB, no artigo 29, certo? Do ensino fundamental, na LDB, o artigo 32, certo? E ver também as diretrizes curriculares, do ensino médio, certo? No artigo 35 e 36, ver as diretrizes, do EJA, na LDB 38, ver as diretrizes curriculares. Por falar em EJA, nós já temos a resolução 01 de 2021, que apresenta as novas diretrizes nacionais para o ensino de jovens e adultos. É só vocês pesquisarem na internet, essa resolução do Conselho Nacional de Educação, que já foi homologada pelo Ministério da Educação, é a resolução 01/2021, que trata sobre as novas diretrizes, certo, do ensino de EJA na estrutura da educação brasileira. E aí nós vamos para o terceiro ponto. A gente saiu, né, do histórico, fomos para a fundamentação legal, e agora nós vamos adentrar na minha fala, no terceiro momento, que são as atribuições e funções dos Conselhos Municipais de Educação. E aí a pergunta é esta, né? Essas atribuições e essas funções garantem a existência, né, de importância e de localização dos Conselhos Municipais de Educação nos sistemas municipais de ensino. Eu abro aqui uma janela para dizer para todos e todas nessa noite, certo, que o Conselho Municipal de Educação não é um órgão criado apenas para o quê? Para representar o sistema e ficar por isso. Não. Ele tem, basicamente, uma série de atribuições e funções. Algumas delas estratégicas, essenciais, fundamentais. Outras acessórias, mas também de igual valor. É aquilo que sempre eu tenho dito nas minhas preleções, nas minhas falas, como eu disse na outra palestra online, os Conselhos Municipais de Educação podem e devem ajudar muito, certo, a educação de um município. O município que não tem Conselho Municipal de Educação, ele está com a educação truncada. O Conselho Municipal de Educação não existe apenas para ser informado na plataforma do CIMEC, para que o município se livre de algumas responsabilidades legais, para garantir, inclusive, repasses federais para a educação. Não. O Conselho Municipal de Educação existe em lei, foi criado por lei municipal, para desempenhar uma série de atribuições e funções. E uma delas, e talvez a mais técnica e mais importante dela, é essa primeira que eu estou colocando aqui para vocês. É a função normativa, que é a função que elabora normas complementares às nacionais para o sistema de ensino, no que se refere o quê? À autorização de funcionamento das escolas municipais, assim como as escolas de educação
infantil da rede particular, comunitária, confessional e filantrópica. Olha a primeira função, que é a função técnica, que é aquela função, certo, que faz com que as escolas do município ganhem o quê? Ganhem legalidade de existência. Para que as escolas, inclusive no município, possam expedir a documentação escolar de forma legal. Porque se não for regulamentada essas escolas e elas expedirem documento de vida escolar do aluno, sem essa regulamentação, ela pode ser penalizada. A escola, o gestor da educação do município, o diretor da escola, certo? A secretária e o secretário municipal de educação, o prefeito e a prefeita, podem ser responsabilizados do ponto de vista civil e do ponto de vista criminal, se essas escolas não forem legalizadas pelo Conselho Municipal de Educação, que exerce essa função normativa aí. Uma escola, certo? Para ela funcionar dentro do sistema, é necessário ela ser credenciada, que é o primeiro ato regulatório de uma escola, autorizada o curso que ela oferece, né? Se é de 1º ao 5º ano, tem que autorizar o funcionamento desse curso, se é de 6º ao 9º ano, se é do EJA, se é da educação infantil, né? Essa escola, ela também tem que ser recredenciada com o tempo que vencer o credenciamento. E a última etapa do ato regulatório é o reconhecimento, é o momento em que a escola, inclusive, pode expedir o certificado de conclusão do 9º ano do aluno ou da aluna no município. Se não fizer isso, regulamentada, normatizada pelo Conselho, é aquilo que eu disse, a escola está expedindo documento ilegal de vida escolar do aluno. E esse aluno pode ser prejudicado na continuidade da vida escolar dele, seja no ensino médio ou quando ele chegar a uma faculdade. Olha a responsabilidade de um conselho. Olha, certo, a prerrogativa dessa atribuição normativa que todos os conselhos precisam ter na sua estrutura. Por isso que não dá para brincar, certo, de criar conselho e deixar os conselhos aí, certo, desassistidos. Um conselho de educação, ele precisa ter uma estrutura básica de funcionamento, mesmo que seja uma casa de conselho de educação. Né? Precisa ter o quê? Precisa ter um computador, uma impressora, funcionários, certo? O presidente tem que ser liberado, certo? A secretária executiva tem que ter uma assessoria técnica para poder exercer, certo, essa normativa. Eu quero dizer para vocês que a maioria das escolas dos municípios maranhenses que foram credenciadas e autorizadas para funcionar pelo Conselho Estadual, todas elas estão com as resoluções vencidas, algumas delas com mais de 10 anos, 20 anos, e continuam expedindo documento escolar de forma errada, de forma ilegal, correndo uma série de riscos, certo, diante, certo, da justiça, por gerar constrangimento de toda ordem, para o aluno e para a aluna. Então, a primeira função de um conselho é a função normativa, é a função técnica. É onde, certo, o conselho vai o quê? Vai normatizar, vai legalizar todas as ações da Secretaria Municipal de Educação, através de pareceres, através de resoluções. É o momento que o Conselho Municipal de Educação vai o quê? Vai averbar, certo? Até mesmo o calendário escolar, certo? Do ano letivo. Um calendário escolar ele só pode ser aplicado se houver o quê? A aprovação, certo? Através de parecer seguido de resolução, certo? Por um Conselho Municipal de Educação. Se não fizer dessa forma, o Conselho Municipal de Educação, aliás, o calendário escolar, ele não tem validade legal. É isso que a gente tem dito. E eu tenho comunicado isso para, certo, os gestores de educação locais, seja nos eventos da Undime, seja nos encontros, certo, principalmente, certo, nos encontros da Undime.
Então, essa função normativa, ela é, de fato, a mais técnica e é aquela que, de fato, transforma certas escolas no município, certo? Em seres, em entes, certo? Legalizados ou legalizadas. Alguém está perguntando aqui no chat, né, o Giri Clayton, certo? Quando possível, fale mais sobre o processo de credenciamento de escolas. Certo? O credenciamento de escola só pode existir quando o sistema municipal de educação está organizado em lei. E o conselho faz parte desse sistema. É a primeira característica. Depois disso, o Conselho Municipal de Educação tem o quê? Tem que expedir uma resolução dos atos regulatórios, para que as escolas possam organizar os seus documentos e esses documentos serem encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação. Daqui a pouco, quando eu estiver falando dos ritos, eu vou dizer como é que isso ocorre na prática. Essa resolução dos atos regulatórios é o passo a passo. Eu acabei de dizer, certo? O Conselho só pode assumir a atribuição normativa se tiver sistema organizado em lei. Se ele tiver, ele pode normatizar, credenciar as escolas. E o credenciamento ele é feito dessa forma. É feito o quê? O Conselho se reúne, certo? Cria uma resolução, que é o passo a passo, melhor dizendo, para dizer como é que as escolas vão o quê? Vão credenciar, como é que elas vão juntar certos documentos pedidos nessa resolução. Eu sempre tenho dito que nós temos um modelo de resolução de atos regulatórios que pode ser adaptadas pelos Conselhos Municipais de Educação. É a resolução 31 de 2018 do Conselho Estadual de Educação. Você pode baixar na internet, está lá, resolução 31 de 2018, e pode fazer o quê? Pode fazer as adaptações devidas para o município. Então, é o pontapé inicial. E aí, daqui a pouco, eu vou dizer como é que ocorre, certo? O trâmite desse rito. Quem é que vai levar o processo de credenciamento até o Conselho Municipal de Educação? Qual é o papel do conselheiro, certo? Que vai o quê? Que vai dar o parecer aprovando ou não, esse credenciamento ou autorização de funcionamento, Então, mas é de fato a função normativa que estabelece isso, para o Conselho Municipal de Educação, Muito bem. A segunda atribuição ou função é a consultiva. Então, o Conselho assume o caráter de assessoramento. É por isso que eu sempre tenho dito que o Conselho Municipal de Educação, certo? E isso é importante se dizer, o Conselho Municipal de Educação, ele é um órgão auxiliar da educação do município. Então, o dirigente municipal de educação, seja ele secretário de educação ou secretário, sempre tem que encaminhar, certo, as consultas para o Conselho Municipal de Educação. Todo tipo de consulta, certo, na área de educação. O Conselho pode o quê? Pode responder. Diretrizes de educação de EJA, calendário escolar, regimento das escolas, as propostas pedagógicas da rede, tudo isso, certo, o Conselho pode responder, certo, ao município, as parcerias, as formações. Por quê? Porque essa segunda função, ou atribuição consultiva, ela assume o caráter de assessoramento, sendo exercida por meio de pareceres aprovados pelo colegiado. Então, a secretaria é quem tem o poder de encaminhar essas consultas e cabe ao Conselho, evidentemente, responder essas consultas. Então, através de projetos, de programas de educação, até certos projetos pedagógicos das escolas. Se a rede tem um projeto de toda a rede, um projeto pedagógico, de leitura, certo? De aprendizagem, tem que ser encaminhado para o quê? Certo? Para o Conselho Municipal de Educação. Então, isso, certo, é de suma importância, para que o Conselho possa exercer essa função consultiva. Já está surgindo algumas perguntas, daqui a pouco nós vamos responder todas as indagações que foram colocadas aqui no chat, tá certo? Então, as consultas do governo, da sociedade também, o Conselho pode responder sempre no campo da educação.
tudo aquilo que tratar de educação, o Conselho pode, de fato, responder através de pareceres. A terceira função é a função deliberativa, assim entendida na medida em que a lei atribui ao Conselho a elaboração do seu regimento e do plano de atividade. Então, todo o Conselho Municipal de Educação tem que ter seu regimento interno para poder funcionar e tem que ter o plano de atividade anual, dizer o que é que ele vai fazer, as reuniões ordinárias, extraordinárias. O Conselho, volto a dizer, ele pode muita coisa na educação, quase tudo. Inclusive, ele pode até sugerir para a educação programas de formação de professores. O Conselho pode indicar para a educação do município sistema de avaliação de aprendizagem, tudo aquilo que de rendimento escolar, de busca ativa, todas as estratégias podem, evidentemente, serem respondidas pelo Conselho Municipal de Educação. Certo? Isso é de suma importância e entendimento para os conselheiros e as conselheiras. E nós temos a quarta função ou atribuição, que é a fiscalizadora. Talvez a mais difícil de ser exercida. E eu vou dizer por que é a mais difícil. É porque os conselhos de educação, eles são órgãos técnicos, normativos, respondem a consultas, respondem. Deliberam sobre eventos de educação, deliberam. Até mesmo sem pedir a aprovação da Secretaria Municipal de Educação. Né? E eles também são controladores sociais. Talvez a função mais difícil, certo? Mais difícil é esta, certo? Do controle social. Né? Do controle social, que é a fiscalização. Porque normalmente, certo? Nenhum secretário, nenhum prefeito ou prefeita se disponibiliza, por exemplo, certo? De abrir o cofre da educação do município. Né? Aí vocês poderiam até dizer, mas como é que o Conselho pode exercer essa atribuição, essa função? Recorrendo ao Ministério Público. Não tem outra. O Ministério Público, certo? Os auditores do Tribunal de Contas do Estado, certo? São controladores sociais também. Então, os municípios são ligados a uma comarca. É até claro que o Conselho Municipal de Educação não vai abrir uma guerra com a Secretaria de Educação, porque nós defendemos a decência e a moralidade e a impessoalidade, né? E é de suma importância também que os Conselhos Municipais de Educação, alguns deles, inclusive, já tem a Câmara do Fundeb dentro deles, certo? E isso sabe, de fato, isso acontece de fato, por quê? Porque, na prática, os conselhos já têm uma experiência de fiscalização. Mas os conselhos também poderão participar, evidentemente, dos conselhos do Fundeb, do Carcos Fundeb, da alimentação escolar. Então, evidentemente, que cabe o quê? Cabe, evidentemente, aos presidentes e presidentes dos conselhos sempre se posicionarem nessa defesa, de fiscalizar certos recursos, de fiscalizar a qualidade, certo, da merenda escolar que é oferecida, certo, nas escolas, de observar a estrutura das escolas, certo? A fiscalização, ela não só entra na questão dos recursos, mas ela pode muito bem, o próprio Conselho pode criar uma comissão de verificação técnica, de visitação às escolas, para fazer levantamento sobre, certo? Sobre a estrutura do prédio, sobre a alimentação escolar fornecida, sobre, certo, o número de funcionários, você pode encaminhar para a secretaria em relatório. E pedir o quê? Uma solução administrativa inicialmente. Volto a dizer, o Conselho não tem a competência jurídica de penalizar a educação, de pedir a penalização. O Conselho pode provocar o Ministério Público, certo, da comarca, do município, para que ele, de fato, né, também possa fazer ou desempenhar o seu papel de controlador social. Então, o Conselho ele não faz parte da estrutura jurídica. Quem penaliza é a estrutura jurídica. O Conselho provoca o Ministério Público e o Ministério Público entra com uma ação chamada ação de obrigação de fazer junto ao juiz da comarca. E é o juiz quem determina certa obrigação de fazer, nem é o Ministério Público. Né? Então, evidentemente, certo que
chamar o Ministério Público, certo? Para o quê? Para os Conselhos Municipais de Educação, levar os Conselhos Municipais de Educação para o Ministério Público, representa realmente um diálogo extremamente propositivo, né? Propositivo e importante na garantia de uma educação de qualidade social. É de suma importância isso. É necessário isso. Né? Então, essa função fiscalizadora talvez seja mais difícil, mas é possível de ser exercida. E aí nós temos a função propositiva, que é sugerir política de educação, sistema de avaliação institucional, medidas para a melhoria de fluxo e de rendimento escolar e propor curso de capacitação para professores. Certo? Isso aí é a função propositiva. Certo? O conselho ele pode ajudar na gestão da educação do município, propondo, certo, essas ferramentas para a melhoria da educação do município. E temos a função mobilizadora, que é estimular a sociedade, e aí, certo, o diálogo nessa função mobilizadora não é mais com o poder público, como normativo, consultivo ou como fiscalizador, mas agora é com a sociedade, certo? Então, cabe ao conselho, por exemplo, estimular a sociedade, certo, no acompanhamento dos serviços educacionais do município. Como? Através das audiências públicas. O conselho pode muito bem organizar uma audiência pública para o quê? Para discutir a educação do município. Tá? Ele convida a secretária, convida o Poder Legislativo, convida o Ministério Público, convida o juiz da comarca, se tiver juiz no município, convida a representação da sociedade civil, as igrejas, todo mundo que tem interesse, os pais, os alunos, que tem interesse em educação do município, pode fazer parte, certo, desse debate, certo? É provocado, né, pelos Conselhos Municipais de Educação. É por isso que os Conselhos Municipais de Educação têm um papel estratégico na organização das conferências municipais de educação que estão sendo realizadas no município. Né? Então, é de suma importância que isso aconteça, é necessário que isso aconteça. Né? Então, a função mobilizadora é no sentido, por exemplo, de chamar a sociedade, certo, para os serviços públicos da educação do município. E aí, nós vamos para o quarto ponto, certo? Que são os chamados ritos normativos, ritos administrativos. E aí eu gostaria que vocês, certo, observassem muito bem o que eu vou falar aqui e colocassem as dúvidas se não ficou compreendido aqui na minha fala, aí no chat, tá certo? Então, primeira afirmativa. Os conselhos municipais de educação só poderão assumir atribuições normativas também com o auxílio do serviço de inspeção escolar e documentação escolar como parte do organograma administrativo das CEMEDs. Então, colegas, não dá para normatizar uma escola se não tiver no organograma, na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação, esses dois departamentos, a inspeção escolar e a documentação escolar. Só dá para fazer credenciamento de escola se a secretaria tiver esses dois departamentos na sua estrutura administrativa. Por quê? Porque a inspeção escolar é quem vai cuidar na organização do processo que nasce na escola, vai para a Secretaria de Educação Escolar, a Secretaria de Educação Escolar delibera para a inspeção escolar fazer o que? O levantamento, o checklist de toda a documentação, ver o que é que está faltando, juntamente com a documentação escolar, e a partir o quê? A partir da liberação da inspeção escolar, é que o secretário ou a secretária encaminha o pedido para o Conselho Municipal de Educação. Olha como é que o rito acontece. É um rito burocrático, mas é de suma importância que isso aconteça. Então, onde não tem secretaria que não tem inspeção escolar e documentação escolar, pode até organizar o processo de credenciamento de uma escola, mas não sai a contento. Então é necessário. Porque é a inspeção escolar que vai atrás do quê? Vai atrás de portaria de nomeação de diretor, de secretário ou secretária escolar. É a inspeção escolar, juntamente com o diretor da escola, que vai pedir o que? Os alvarás, certo? Aonde? Nas secretarias de saúde, na Secretaria de Obras, para o quê? Para compor o processo. Porque às vezes o diretor ele não tem essa habilidade. Ele sabe da relação de alunos, ele sabe da relação
dos livros que tem na escola, das ferramentas que tem na escola, né, dos funcionários que tem na escola, mas ele não sabe, certo, onde buscar, certo, a portaria de nomeação de diretor, certo, de secretário escolar, certo, de professores, certo, da vigilância sanitária, da Secretaria de Obras para expedir o quê? Para expedir o alvará de funcionamento da própria escola. Então, é de suma importância que exista isso. E a inspeção escolar, quando detecta que não tem um documento ou alguma informação está incorreta, é ela que volta para a escola para saber, certo, por que aquela informação colocada dentro do processo não condiz com a realidade ou está pela metade, né? Então, é de suma importância esse departamento da secretaria. Os serviços de inspeção e documentação escolar das CEMEDs serão sempre órgão auxiliar dos Conselhos Municipais de Educação dentro do organograma funcional das Secretarias Municipais de Educação. Colegas, conselheiros e conselheiras municipais de educação, técnicos de educação, da assessoria técnica, secretários de Conselhos Municipais de Educação, a inspeção e a documentação escolar não é para funcionar no prédio do conselho, não. É para funcionar na Secretaria de Educação. Mas são esses dois departamentos da Secretaria que fazem o diálogo cotidiano com o conselho. E vice-versa. Então, é necessário, certo, que eles existam na estrutura organizativa das Secretarias Municipais de Educação. Muito bem. Nos sistemas municipais de educação, os Conselhos Municipais de Educação, CMS, serão órgãos auxiliares da CEMED, eu acabei de dizer, isso é fato, criados por leis municipais e geridos por regulamentos internos, construídos e aprovados em sessões ordinárias, reconhecidos através de decretos ou portaria do Poder Executivo Local e publicados. Todo e qualquer documento de organização dos Conselhos Municipais de Educação devem ser publicados. A publicidade é uma característica do serviço público, de linha geral. Aquilo que não é publicado não se tem conhecimento. E aquilo que não se tem conhecimento não pode ser validado juridicamente. Tá certo? Quero dizer também que alguns regimentos internos de conselhos precisam ser renovados, e aí quem vai avaliar são vocês. E que algumas leis que criaram os Conselhos Municipais de Educação são leis que caducaram, precisam ser também renovadas, atualizadas. Quem vai dizer também são os Conselhos Municipais de Educação sobre essa atualização, certo? Então, é de suma importância, certo, que vocês observem esse detalhe. No sistema municipal de educação também, quem executa as tarefas administrativas, pedagógicas e financeiras da educação local são as CEMED, portanto, são elas que organizam, recebem e encaminham para os Conselhos Municipais de Educação os pedidos de criação, autorização, credenciamento e reconhecimento das unidades de ensino que fazem parte desse sistema. O que eu quero dizer para vocês aqui, abrindo aqui uma janela, é sobre o ato de criação. É claro que o prefeito ou a prefeita também pode criar através de um projeto de lei. Uma escola. Então, encaminha para o quê? Para a Câmara de Vereadores, e aí o Conselho só faz o quê? Homologar essa criação. Mas o resto, credenciamento, reconhecimento das unidades de ensino, é somente os Conselhos Municipais de Educação é quem pode fazer isso quando há o Sistema Municipal de Educação organizado em lei no município. Tá certo? Quando não tem o Sistema Municipal de Educação organizado em lei, quem faz isso é o Conselho Estadual de Educação. As CEMEDs devem sempre organizar e manter o serviço de documentação escolar na sua estrutura organizacional. É o serviço de documentação escolar da CEMED que recebe das unidades de ensino toda a documentação para credenciamento, autorização e reconhecimento, organizando-as em sequência conforme a resolução do CMS. Para este fim, protocolo e encaminha para parecer resolução autorizativa, através dos pedidos feitos em ofício pelo titular das Secretarias Municipais de Educação, secretários e secretárias, ao presidente dos Conselhos Municipais de Educação. Em regra geral, nenhuma unidade de ensino pública do Sistema Municipal de Educação deve protocolar
diretamente do ICMS os pedidos de credenciamento, autorização e reconhecimento. Esses pedidos devem partir das CEMEDs, o órgão executivo mantenedor da educação local, em ofício rubricado pelo titular da parte e organizado em processo para o ICMS. Por que um diretor de escola não pode ir diretamente do conselho? Porque não é ele que é responsável pelo sistema. Ele é apenas o gestor local. Quem é responsável pelo sistema é o secretário ou a secretária municipal de educação. Então, são os dois que pedem, sempre em nome das escolas públicas do município, certo? Os atos de credenciamento e os restantes dos atos regulatórios. É por conta disso, né? As escolas privadas não, o diretor, né, pode fazer isso diretamente do conselho. Os conselhos municipais de educação devem ser sempre provocados através de pedidos sobre temas ligados à educação municipal pública para aprovação em pareceres e resoluções autorizativas, normativas, instrutivas, orientativas pelas CEMEDs em ofícios publicados pelos titulares da pasta. Volto a dizer, se o assunto é de interesse da educação pública do município, então quem assina os pedidos, as provocações, é o secretário ou a secretária municipal de educação, diretamente para o Conselho Municipal de Educação. Os Conselhos Municipais de Educação podem aprovar ou não, através de pareceres ou resoluções, os pedidos feitos pelos titulares das CEMEDs. Quer dizer, o Conselho Municipal de Educação tem autonomia para decidir favorável ou não os pedidos. Pode muito bem negar, pode muito bem dar um parecer parcial, certo? Ou então pode dar um parecer total sobre algum assunto. Mas o Conselho tem autonomia, certo, para dizer sim ou não. Não há nenhuma implicação, nenhuma ilegalidade nesse ato. Os pareceres e resoluções deverão ser aprovados pelo plenário da Câmara de Educação Básica, pelas câmaras, comissões de ensino do ICMS, vai depender da organização administrativa dos conselhos, e só terão validade depois de homologado pelos secretários municipais de educação e publicados. Os secretários e as secretárias têm uma responsabilidade de gestão geral pelo sistema. Então, são eles que homologam. É claro que tem algumas resoluções de ofício que não precisam da homologação pelos conselhos. Por exemplo, a resolução dos atos regulatórios, aquela que vai dar o passo a passo de como fazer o credenciamento. Então, não é necessária a homologação. Uma outra resolução, outro parecer, resolução, que não pode ser homologado. Por exemplo, sobre o plano de atividade do Conselho Municipal de Educação. Esse plano ele precisa ser aprovado em resolução, então, de ofício, o presidente ou a presidenta do Conselho não precisa levar para homologação. Né? Muito bem, vamos adiante. Voltando aqui, um dos princípios constitucionais da administração pública é a publicidade dos seus atos. Então, tudo aquilo que for relativo à decisão, parecer, resolução dos Conselhos Municipais de Educação, é de sua importância que sejam publicados. Aí vem, publicados aonde, Enas? Professor Enas? No mural da Secretaria Municipal de Educação, no mural das escolas, no mural do sindicato dos professores, no mural das igrejas, no mural das associações civis e no diário oficial do município. Cada município hoje no Maranhão e no Brasil tem seu diário oficial. Então, encaminha certos documentos do conselho, né, para a chefia de gabinete do prefeito e ele encaminha para publicação no diário oficial. Ele encaminha também para o Ministério Público os atos, né, normativo do conselho, né, o juiz da comarca, se tiver juiz no município, para o padre, para o pastor, para o diretor de escola, para quem tiver interesse em receber. Tá certo? Muito bem. A distribuição dos processos aos conselheiros relatores para pareceres ou resoluções deve ser feita nas reuniões ordinárias ou extraordinárias convocadas para estes fins e registradas em atas. Tudo aquilo que o Conselho Municipal de Educação for decidir tem que ser por escrito. A convocatória das reuniões ordinárias ou extraordinárias tem que ser através de edital de convocação, de circular de convocação, sempre redigido e assinado pelo presidente do conselho e presidenta do conselho. Nada de boca.
Nada através de grupo de WhatsApp, através de mensagem de áudio. Tem que ser, certo? Se for através do grupo de WhatsApp, tem que ser em PDF, com a rubrica, a assinatura, certo? De quem convoca, né? Então, é um ato da burocracia educacional, tá? Então, na distribuição dos processos para análise dos conselheiros, relatores, deve ser estabelecido um prazo de no mínimo ou no máximo para a leitura e para o quê? Para o parecer desses conselheiros. Aí vocês poderiam perguntar, professor Emerson, qual é o prazo mínimo? O prazo mínimo legislativo é 30 dias para se dar um parecer, mínimo. E o prazo no máximo, 60 dias. Então, não pode nem ser menos de 30 e nem mais de 60. Então, existe essa limitação. É por isso que o tempo do Conselho Municipal de Educação não pode ser igualado com o tempo da Secretaria Municipal de Educação. E eu digo isso com uma preocupação. Por quê? Porque, às vezes, a Secretaria Municipal de Educação, certo, tem as suas ações, certo, tem as suas ações, certo, de forma imediata, improvisada, mas não é o tempo do Conselho. O tempo do Conselho é o mesmo tempo da Justiça. Então, o juiz, ele marca uma audiência, às vezes, até com 6 meses. Claro que nós não vamos fazer isso, porque nós vamos dar parecer. Então, mínimo 30 dias, no máximo 60 dias. Certo? Sempre, se tiver condições, e aí vocês, se for regimental, certo? Com o adiamento dos prazos mínimos e máximos também. Pode ser feito, mas tem que ser regulamentado. Então, quando não existe uma regulamentação regimental, então o prazo mínimo é 30 e no máximo 60 dias. Tá certo? Muito bem. Os conselheiros relatores dos processos, pedido de criação, autorização, credenciamento e reconhecimento de unidade de ensino do Sistema Municipal de Educação, poderão a qualquer tempo, dentro do prazo estabelecido, para a leitura e aprovação dos votos, solicitar em ofício esclarecimentos sobre documentação escolar, apensadas ou não, a CEMED, via Serviço de Documentação Escolar da mesma. É aquilo que eu estou dizendo. Cria-se a inspeção e a documentação escolar. Quando o conselheiro tiver alguma dúvida sobre algum documento que veio da escola, então ele não vai para a escola, não. Ele volta para a secretaria e provoca a inspeção escolar e documentação escolar para ela responder, certo, as dúvidas do processo. Certo? Por isso que o diálogo do conselho, certo, nesse trâmite normativo de credenciamento, sempre vai ser com a Secretaria Municipal de Educação, porque é o órgão responsável está pelo sistema. Os conselheiros relatores do CMS dos processos de pedido de criação também poderão, a qualquer tempo, dentro do prazo estabelecido para a leitura e aprovação dos votos, solicitarem em ofício ao Serviço de Inspeção Escolar das CEMEDs auditorias, vistorias, fiscalização, comprovação de toda ordem em loco, certo? Nas unidades de ensino que estão nos bullying dos processos e pedidos que gerarem dúvidas para os votos dos relatores. Aí a inspeção escolar faz esse trabalho. Inclusive, o Conselho Municipal de Educação, se quiser indicar um dos seus membros para acompanhar, pode também fazer, não há nenhuma implicação legal nisso. Ao responder às dúvidas sobre os processos pedidos de criação, autorização, credenciamento e reconhecimento de unidade de ensino do CMS, os serviços de documentação escolar e inspeção escolar deverão informar aos conselheiros sobre dúvidas documentais, vistorias técnicas e outros através de relatórios datados e rubricados pelos responsáveis legais desse serviço. Sempre através do registro por escrito. Nada de boca. Nada através, certo, de mensagem de áudio em WhatsApp. Certo? Muito bem. Ainda sobre os ritos, a qualquer momento os responsáveis pelo serviço de inspeção e documentação escolar poderão ser requisitados via ofício pelos conselheiros relatores, ou seja, do ICMS, para prestar esclarecimento de maneira presencial também, junto ao ICMS, sobre os processos pedidos no seu todo ou em parte. Nós vamos imaginar que o conselheiro relator tem uma dúvida, então, em vez de ele pedir um relatório, ele convoca o responsável pela inspeção da documentação escolar para ir até o conselho para eles fazerem os esclarecimentos devidos. Os votos dos conselheiros relatores sobre o processo pedido de criação, autorização, credenciamento e reconhecimento de unidade de ensino poderão ter ressalvas e novos prazos para que a CEMED ou unidade de ensino cumpram
certo? Com novas solicitações e pedidos que farão parte desse voto relatorial, certo? Então, quer dizer, o próprio Conselho Municipal de Educação, o conselheiro ele pode estabelecer, certo? Vamos imaginar, ele pode dar um voto aprovando, certo, o processo de credenciamento, mas faltou um documento. Então, ele pode dizer no próprio relatório dele, certo, que caberá à escola ou à Secretaria Municipal de Educação a pensar o processo no prazo de 60, 90, até 180 dias, o documento que faltou para haver esse credenciamento. Alguns lembretes importantes, né, que servem também para essa noite. Os Conselhos Municipais de Educação funcionam como juizados administrativos da educação municipal. Os Conselheiros Municipais de Educação assumem na prática as funções de magistrados que opinarão sobre pedidos e processos. Os Conselheiros Municipais de Educação, por exercerem funções de normatização nos sistemas municipais de educação, precisam estar em dia com a legislação educacional nacional, estadual e também municipal. O Conselheiro Municipal de Educação, ele deve ser um conhecedor da legislação educacional, nacional, estadual e municipal. Ainda alguns lembretes. Os Conselheiros Municipais de Educação, por exercerem funções de normatização nos sistemas, precisam ter constantemente formações continuadas sobre ritos, redações de pareceres, resoluções e outros expedientes técnicos patrocinados pelas secretarias municipais de educação. Colegas, não dá para exercer o cargo de conselheiro municipal de educação sem ter conhecimento de causa. Isso é fato. A UNCM, que é a representação dos conselhos municipais de educação no Maranhão, tem se esforçado muito de fazer esses eventos, né? Fez no passado, até 2019, de forma presencial, dos encontros regionais da UNCM, no encontro estadual da UNCM, e tem feito, desde o ano de 2020, de forma virtual, encontro de formação de toda a ordem. E aí eu gostaria de abrir mais uma janela, não é para fazer uma crítica, mas é para lembrar, certo, que não dá mais para a gente acompanhar de forma presencial todo o estado do Maranhão, como no passado. O Maranhão tem 217 municípios. O Maranhão tem 202 conselhos municipais de educação organizados em lei. O Maranhão tem mais de 3.000 conselheiras e conselheiros municipais de educação. E nem todos participam dos eventos presenciais. Alega uma série de dificuldades. E a UNCM tem se esforçado. E nós não temos o quê? O patrocínio financeiro de nenhuma secretaria. Só para vocês observarem, eu expedi 40 boletos solicitados por vocês, certo? E nós não conseguimos ter uma resposta dos municípios em torno de 10 boletos de anuidades. E eu presto o quê? Consultoria 24 horas. 24 horas com o telefone no rosto, respondendo consultoria, porque eu estou à frente da entidade e eu tenho que responder. Mas o município não tem ajudado, certo? Não tem ajudado. É claro que a anuidade da UNCM não é obrigação do município, mas é uma forma do município dizer, olha, nós estamos nos solidarizando com a UNCM, para a UNCM fazer o quê? Formação para os conselheiros municipais de educação do meu município. E nem isso. Isso é muito grave, porque a gente tem gastos para a gente ir no município. Eu comprei 3 plataformas de formação, foi em torno de quase R$ 4.500. Tenho comprado o quê? Tenho comprado uma internet melhor para não cair tanto, e mesmo assim ainda cai. Tenho comprado o quê? Melhorei mais o computador de mesa, para não cair tanto, o processador. Então, tudo isso é gasto. Tem o deslocamento, que é meu deslocamento para os municípios. Então, a gente precisa também da contribuição, e a gente não recebe também o apoio das secretarias municipais de educação, nesse quesito. Então, é necessário que vocês, presidentes e presidentas dos conselhos municipais de educação, façam uma inserção para os secretários e as secretárias, principalmente no sentido, por exemplo,
de que eles possam ajudar a UNCM, certo? A de fato, contribuir na melhoria da gestão pública de educação nos municípios. Tá? Então, essa formação continuada é uma formação que tem que ser feita, certo? Se não semanalmente, mas mensalmente. E nós temos procurado fazer. E mesmo assim, a gente não tem encontrado resposta dos conselheiros municipais de educação. A gente precisa, pelo menos, que vocês assistam. Né? Tanto os nossos eventos, os nossos encontros de formação. Muito bem, um outro lembrete importante: os conselheiros municipais de educação deverão participar de encontros nacionais, regionais e estaduais, a convite das entidades que o representam. No caso, a UNCM Maranhão, a qual estou coordenador até 2023, e a UNCM Nacional. Tem que participar, e você, para participar, precisa de diárias. Precisa o quê? Precisam fazer as suas matrículas, as suas inscrições nos eventos. Sempre tem um custo administrativo para isso. Tá? Os CMS precisam estar afiliados à UNCM Nacional e Estadual e informados a sua existência ao MEC através do CIMEC ligado aos mesmos. Do município, o secretário de Educação, a secretária, tem sempre um técnico, né? Não é isso? Que faz a inserção dos dados no CIMEC. Tá? Eu, do dia 7 de dezembro do ano passado, e não finalizou ainda porque eu não fechei a plataforma era para ser até o dia 30 de maio, nós fizemos uma campanha estadual, né? Uma campanha estadual de filiação da UNCM. E até agora nós não conseguimos chegar a 120 conselhos municipais de educação. A plataforma ainda está aberta, ela vai ficar aberta até o dia 30 de maio, certo? No dia 30 de maio, nós estamos prorrogando, certo? Essa filiação estadual. Ela não gera nenhum custo para o município, você participar dessa filiação não vai comprometer o município com nada, é uma filiação administrativa. Eu já disse várias vezes no grupo da UNCM. E por falar em grupo da UNCM, certo? No grupo dos presidentes e das presidentes, por favor, certo? Dê uma passeada, né? Nos grupos das regionais, no grupo dos presidentes, no grupo do FECEMA, diariamente, para vocês receberem informações sobre tudo que diz respeito aos conselhos municipais de educação. E os CME devem pagar anuidades à UNCM Maranhão. Quando eu digo CME, mas é o município, é a Secretaria de Educação, se for unidade executora, ou a própria Prefeitura Municipal de Educação. Nós temos um grande problema, um grande entrave, porque normalmente, quando a gente encaminha um pedido, ou vocês encaminham um pedido, acaba caindo na controladoria do município. Normalmente, os controladores são o quê? São advogados ou procuradores do município, e a primeira coisa que eles fazem é vetar logo o pagamento. Eles nem leem, né, as funções, né? Eles nem leem, por exemplo, daquilo que a circular está dizendo. Então, nós temos esse problema, né? Então, evidentemente, certo que a gente precisa insistir dessa forma. E aqui eu estou colocando ainda em alguns lembretes, aqui um organograma. Nós temos o Sistema Municipal de Educação, chamado SME. Ele tem que ser criado por lei municipal, quem encaminha é o prefeito, em alguns municípios já tem. Quem faz parte desse sistema é a Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão executor, que executa, que administra o sistema, pedagogicamente, administrativamente e financeiramente, e, na mesma posição, o Conselho Municipal de Educação, que é o órgão normatizador. E abaixo, as unidades de ensino municipal, as públicas e as privadas. Aqui também, a gente pode encontrar os conselhos, ou os outros conselhos da alimentação escolar, o conselho também do CACS-Fundeb, o Busca Ativa, o PAAME, certo? Fazem parte também desse sistema, certo? Muito bem. E sobre os atos regulatórios, o credenciamento, autorização, recredenciamento, reconhecimento
e renovação de reconhecimento das unidades de ensino no sistema municipal de educação acontece dessa forma. O processo nasce na unidade de ensino, nasce a partir da resolução criada, aprovada, divulgada pelo Conselho Municipal de Educação, mas o processo começa na unidade de ensino com o diretor da escola, vai para a CEMED, e aí vai para o Serviço de Documentação Escolar, para o Serviço de Inspeção Escolar, que faz o checklist da documentação criada, organizada na escola, e da secretaria, encaminhada via ofício pelo secretário ou a secretária, para o Conselho Municipal de Educação. Chega onde? Na Secretaria-Geral, certo? Do Conselho Municipal de Educação, que senta com a presidência, e aí faz a distribuição do processo para o conselheiro relator. Em alguns conselhos municipais de educação, como existe assessoria técnica, certo? O conselheiro, ele pode também trabalhar com o assessor técnico do Conselho Municipal de Educação, que é normalmente um técnico que conhece legislação educacional e que conhece também, certo, de redação de pareceres e resoluções, certo? Depois de aprovado pelo conselheiro, é levado, esse ato regulatório é levado para aprovação na Câmara de Educação Básica, no Pleno, aprovado, cria-se o parecer, cria-se a resolução autorizativa, retorna para a Secretaria de Educação, para a homologação do secretário municipal de Educação. Feitas essas ponderações finais, certo? Eu estou deixando aí, certo, com vocês, certo, né? O meu contato, Emerson Araújo 46@gmail.com, e o telefone, certo, para ligações normais e também para o WhatsApp, que é o 9156 4513. Quero agradecer a tolerância de vocês, já são 21h53, já estamos, certo, precisamente a 1h25. E aí, colegas, eu vou colocar aqui algumas indagações que me foram feitas, certo? Que me foram feitas ao longo dessa minha fala nessa noite. E vocês fiquem também à disposição para, até o final, fazer também algumas ponderações, fazer algumas indagações, certo? Temos aqui, no boa noite ainda, a professora Kátia Rejane, de Presidente Dutra, né? O professor Fernando, meu primo, a Agnes, de Buriti, temos também o Raimundo, mais uma vez, quer dizer, são colegas, certo? Houve a paralisação do áudio, mas graças a Deus que foi corrigido aqui, né? Deixa eu ver aqui já as primeiras indagações. O Paulo Lima, que é presidente do Conselho Municipal de Educação, certo, de Barra do Corda. Boa noite, professor Emerson Devais, colegas conselheiros de educação. Chegarei um pouquinho atrasado, mas estou aqui. Ótima informação para todos nós. É isso aí, Paulo. Paulo é um presidente bastante ativo aí em Barra do Corda. O Júlio Clayton, né? Quando possível, fale mais sobre o processo de credenciamento. Quando eu falei nos atos, né? Nos atos credenciativos, ele pergunta aqui, né? Quando possível, fale mais, eu disse para vocês como é que acontece, certo? O conselho precisa estar dentro do sistema, o sistema tem que estar organizado em lei, cria-se uma resolução com os atos regulatórios para orientar o passo a passo as escolas, para que as escolas possam organizar o processo, encaminhar para a secretaria encaminha para o conselho aprova por parecer e resolução, volta para a secretaria, homologa, e a escola está apta para funcionar, certo? A professora Marlene Salles, seu Emerson, uma escola foi credenciada pelo CEE, pelo Conselho Estadual de Educação, e agora com o CME, vai ser credenciada ou recredenciada? Uma bela pergunta. Se ela já foi credenciada pelo Conselho Estadual de Educação, certo? O ato seguinte é o recredenciamento. Então, precisa voltar. Porque quando a escola foi credenciada pelo Conselho, é porque não existia sistema organizado em lei.
Mas o ato de credenciamento anterior, certo, ele tem uma validade legal do Conselho Estadual de Educação. Então, preferível, certo, que a escola seja recredenciada ou que dê o seguimento aos outros atos regulatórios. Não precisa fazer um novo credenciamento. Viu, professora Marlene? Mas é uma pergunta, certo, importante, né? CME de Timbiras, Maranhão, já normatiza as ações no município através de pareceres e resoluções. Muito bem, já exerce a função normativa. A professora Osanilda Nogueira disse: acredito que muitos de nós, presidentes do CMS, têm enfrentado dificuldade no processo de regularização devido a alguns itens não contemplados por outros órgãos. É aquilo que eu estou dizendo, né? Eu acabei de dizer. É por isso que o ato regulatório de uma escola, professora Osanilda Nogueira, não pode ficar somente sobre a tutela ou a responsabilidade do conselho. Ele é, de fato, de responsabilidade inicial da escola e da própria secretaria. Se a escola não tem um documento, cabe à secretaria ir atrás desse documento, porque é ela quem é responsável, tá, pela gestão do sistema. E é ela que é responsável pela gestão da escola. Mesmo tendo um gestor. Gestor lá, ele é contextual, gestor escolar. Ele não tem autonomia. Quem tem autonomia é o secretário. Né? Então, cabe à secretaria, certo, provocar, acima de tudo, quem? Provocar as outras secretarias para que realmente elas possam expedir a documentação, certo, contida na resolução dos atos regulatórios. Tá bom? Muito bem, a professora Lourdes Lima, né? Que penalidades a secretária municipal de educação poderá ter se iniciar as aulas sem aprovação do calendário escolar do CME? Certo? Ela, evidentemente, ela tem uma prerrogativa administrativa. Ela pode começar, certo, independente da aprovação do Conselho Estadual de Educação. Aliás, do Conselho Municipal de Educação. Agora, certo, qualquer deslize, certo, que acontecer na aplicação desse calendário escolar, a secretária, certo, que não encaminhou o calendário escolar para deliberação, para homologação do Conselho, assume as responsabilidades sem a anuência do Conselho Municipal de Educação. Ela pode, por ofício, através de uma portaria, dizer que o calendário escolar da rede é aquele para o ano de 2022. Mas se vier a acontecer, certo, qualquer deslize ou qualquer ilegalidade na aplicação desse calendário escolar, o Conselho Municipal de Educação não pode assumir a corresponsabilidade, porque ele não homologou, ele não deliberou sobre, certo, o Conselho Municipal de Educação. Mais uma vez, a professora Osanilda, muito pertinente sua indagação, Marlene Salles. Enfatiza também sobre os atos do CMS se sobrepõem aos atos anteriores do CE Maranhão. Sim, se tem o sistema, então, evidentemente, que o município ganhou autoridade legal, jurídica, sobre os atos anteriores. É por isso que quando o município, por exemplo, encaminha qualquer processo, ou uma escola privada de educação infantil encaminha qualquer processo para o Conselho Municipal de Educação, sabe o que é que o Conselho Estadual de Educação faz? Entra em contato com a UNC para saber se o município tem Conselho Municipal de Educação. E se tiver, o Conselho Estadual de Educação não credencia mais, certo, as escolas privadas, certo, na educação infantil. Quem é função do próprio Conselho. Antigamente, não. Né? Então, evidentemente que, certo, por existir já um Conselho Municipal de Educação dentro de um sistema, o sistema, evidentemente, assume a responsabilidade legal para fazer os atos credenciativos naquilo que é competência do Conselho. Esta palavra vai ficar gravada? Vai ficar no YouTube para você acessar no tempo que você achar conveniente. A professora Rosalva está perguntando a quem penalizar. Cabe a quem penalizar, melhor dizendo. O Ministério Público não tem competência de penalizar. Ele apenas é provocador. O Conselho Municipal de Educação não tem competência para penalizar. Então, é o juiz. Ele que tem o que é atribuição constitucional e legal para penalizar o município, caso o município não cumpra, certo, com as suas responsabilidades administrativas no campo educacional. Mas cabe ao Conselho provocar o Ministério Público e o Ministério Público abrir uma ação, certo, junto ao juizado da comarca, pelo município não cumprir com as deliberações,
cabíveis, tá certo? A professora Rosanilda Nogueira, mais uma vez, encaminhamos a cada 3 meses relatórios da CEMED anual, ou quando surgem as demandas. Encaminhamos também à Promotoria da Justiça. O rito está corretíssimo, professora Rosanilda. É dessa forma. Tem que encaminhar para o sindicato, para encaminhar para as instituições civis, encaminhar para a secretaria, para o gabinete do prefeito, para o Ministério Público, certo? Para onde tiver interessado em educação, tem que encaminhar realmente isso, porque é da competência do próprio conselho, tá bom? Paulinho, professor Lembra, caso o prefeito, através de lei municipal, crie uma escola e a ponha em funcionamento sem autorização do CME, ela deve ter seu funcionamento interrompido? Ela não pode expedir a documentação escolar, Paulo. Ela está funcionando, certo? Porque foi criada. Ela não pode, por exemplo, se ela tiver a educação de primeiro ao nono ano, certo? Ela não pode nem se arvorar no direito, por exemplo, de expedir, certo? Uma documentação completa do aluno. Ela pode, no mínimo, Paulo, expedir um histórico escolar. Mas é uma escola, certo, que para os órgãos de continuidade escolar, ela não existe na sua totalidade. Existe pelo ato de criação, né? A professora Raimunda Ariane pergunta, uma escola está regularizada com sua resolução. É necessário levar as transferências para serem expedidas pela inspeção escolar? Não. Cabe o quê? Cabe o diretor criar um carimbo da escola, um carimbo, porque é ele quem passa a ser o responsável, né? Já que a escola tem uma resolução de credenciamento, as transferências elas podem acontecer dessa forma. Então, cria-se o carimbo para o diretor, com o número da resolução do CME, e também cria-se o carimbo para a secretária escolar, né? Então, a escola cria um carimbo dela com o número da resolução, dizendo que ela já foi credenciada, certo? Então, está apta para fazer o quê? Para fazer a transferência. Então, não precisa levar para a Secretaria de Educação. Isso é um ato esdrúxulo e desnecessário. Vamos ter certificação? Nesses eventos curtos, nós não teremos certificação. Nós estamos programando para o dia 9 de maio, ainda vai ficar para ser confirmada, a nossa Conferência Livre de Educação, certo? E aí, nesse evento do dia 9, certo? Por ter inscrição, certo? Nós vamos expedir um certificado de 10 horas. Vai ser, mais uma vez, pelo canal do YouTube, e só vai assistir quem fizer a inscrição, certo? Porque o link é um link exclusivo para quem fizer a inscrição, certo? Da nossa conferência. É importante assinar o certificado sobre essa formação, sim, mas só que essa formação não tem como expedir, porque, certo, é uma contribuição, certo, da coordenação estadual da UNC. Excelente conteúdo dessa formação, professora Rosimar, Márcio Roberto. Alguns secretários de educação não querem saber de conselheiros. Eles acham que atrapalham porque cobram para fazer as coisas corretas. Em regra geral, é isso que acontece. Mas já existem alguns secretários e secretárias municipais de educação que já compreenderam, Márcio, o papel do Conselho Municipal de Educação dentro do Sistema Municipal de Educação. Eles têm medo, principalmente porque o Conselho tem essa atribuição de controlador social. E ninguém gosta de ser fiscalizado. Isso é da natureza humana. Mas precisa ser fiscalizado. É por isso que um Conselho de Educação nunca poderá funcionar numa sala da Secretaria de Educação ou numa sala de uma escola. Por quê? Porque existem normas dizendo que uma instituição fiscalizadora não pode funcionar no espaço de uma instituição fiscalizada. Esse é o princípio que rege o quê? O Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados. Ferindo que princípios administrativos e legais da lei. Então, é de suma importância isso. Muito bem, a professora Leia Lima disse que é de grande valia essa filiação à UNC, tem nos ajudado muito. Nós representamos realmente os Conselhos Municipais de Educação. Em nossa cidade, certo, é a Regiane Leal de Souza, em nossa cidade, a secretária de Educação agradece muito o Conselho Municipal de Educação. É isso,
que tem acontecido também num grande número de secretários e secretárias municipais de educação. Eu tenho dialogado com alguns colegas secretários municipais de educação, em todo o território do Maranhão, em todo o território maranhense, melhor dizendo, certo? E eu tenho encontrado boa receptividade. Tem aqueles não, que viram a cara, tem aqueles que, certo, se omitem e não querem realmente organizar os conselhos. Mas, certo, o prejuízo é muito grande para o sistema. Certo? Eles só vão dar conta nisso, por quê? Certo? Quando chegar alguém e observar que, certo, sem o Conselho de Educação, sem o Sistema Municipal de Educação organizados, certo, a educação do município sempre vai funcionar de forma quebrada. Né? Eu até brinco com alguns, eu digo, olha, se eu fosse secretário municipal de educação, mas não é a minha pretensão, se eu fosse secretário municipal de educação, certo, eu já teria organizado o conselho no meu sistema se ele não fosse organizado. Eu trabalharia, certo, cotidianamente com o secretário, com o conselho. Porque o conselho também ajuda na gestão pública da educação. Conselho que não ajuda, aliás, secretaria que não tem um conselho como ajudador, não faz política de educação no município de forma competente. Em Bela Vista, segundo a Olinda, temos boa parceria com a CEMED. É mais uma realidade importante. Parabéns pelo conteúdo desenvolvido nessa aula, muito esclarecedor. Obrigado, Emanuel Francisco. Professor, tem como colocar os slides no grupo? Vou colocar em PDF, transformar em PDF. Professora Rosimar aplaudindo, melhor dizendo. José Ribamar Matéria, palestra muito importante, parabéns. Um abraço aí para o Teres, aqui meu vizinho aqui de Presidente Dutra, melhor dizendo. Parabéns, palestra excelente. A professora Osanilda volta também. Como sempre, muito dedicado, e parabéns pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo a Aprenda Um com o Maranhão. Eu que agradeço a professora Osanilda e todos os conselheiros e conselheiras municipais de educação. Eu sempre tenho dito, se não fosse por vocês, certo, eu não estaria à frente da UNCM, a UNCM não existiria. Existe uma grande parcela também de militantes dos conselhos, certo, que nós temos a aplaudir, nós sabemos das dificuldades que existem no município, nós somos solidários às dificuldades e também às vitórias, né, também. Tá certo? Um grande abraço a todos. A professora, esse poder é ótimo, parabéns. Obrigado pelas orientações. Parabéns, professor Emerson, como sempre, muito bem ministrado o conteúdo. Obrigado, professor Emerson, foi ótimo a sua palestra, muitas dúvidas esclarecidas sobre o credenciamento das escolas. Professor Emerson, é sempre muito bom ouvir você. Parabéns, professor Emerson. Parabéns pelo esclarecimento, Raimundo Nonato. Quer dizer, nós temos a cada live um grande aprendizado. Parabéns, professor Emerson, pela excelente palestra. Muito esclarecedor sua palestra. E são muitos, né? Precisamos de mais momentos formativos para poder desempenhar melhor a nossa função. Também concordo plenamente com vocês. Certo? Nós estamos já idealizando aí uma formação com o Conselho Estadual de Educação sobre a produção de textos normativos. Só que essa formação, ela vai ser de forma presencial em São Luís, de responsabilidade do FECEMA, da UNCM e do Conselho Estadual de Educação, e vai ser feita essa formação no próprio Conselho Estadual de Educação. Vai ser feita em torno de três encontros, né? Porque o auditório lá só cabe 70 conselheiros, certo? E eu estou aguardando a próxima reunião do FECEMA para que a gente possa comunicar a todos vocês. Muito bem, são 22 horas já, certo? Aliás, 22 horas e 9 minutos, já estamos com 1 hora e 41 minutos aqui, certo? Tem mais esse encontro, certo? Com todos vocês. Quero, mais uma vez, agradecer a dedicação, o empenho, a participação de todos vocês, certo? Espero novamente reencontrá-los numa outra palestra online, certo? Que a gente vai idealizar aí nos próximos dias, sempre falando sobre Conselho Municipal de Educação. Um grande abraço a todos e todas, certo? Aguardem as comunicações da UNCM no grupo dos presidentes, nos grupos das regionais, certo? E a gente sempre
vai estar à disposição de todos e todas, certo? Para que a gente possa cada dia mais construir Conselho Municipal de Educação fortes e a UNP também forte. Um grande abraço a todos e todas, boa noite, fiquem na paz e até a próxima oportunidade.